Professor, os judeus serão salvos? Uma coisa que eu aprendi na vida e nesses meus anos lecionando o idioma hebraico e Bíblia também, consequentemente, é que não existe pergunta burra. Não existe pergunta burra. Toda pergunta ela é inteligente. Então, alguns podem questionar por que, professor, você está fazendo este vídeo acerca de será que os judeus serão salvos? Para algumas pessoas pode parecer óbvio, mas para algumas pessoas não é óbvio. E eu recebo com uma certa frequência esta pergunta e eu decidi responder aqui para você. Eu fiz um intercâmbio cultural e religioso em Jerusalém, em Jerusalém, a cidade do grande rei, graças a Deus convivendo com judeus, e eu pude perceber algumas coisas bem interessantes dos judeus. Antes de nós começarmos esse vídeo, eu quero citar fazer uma citação que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Olha só. Então disse David, o rei Davi, a Gad: eu estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Eu sei, eu tenho certeza que muita gente nos comentários vai citar vários versículos. Sim, o judeu não vai ser salvo por causa disso. O judeu não vai ser salvo porque não crê em Jesus como Messias, porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que confessar o meu nome diante do meu Pai, diante dos homens, será salvo. Eu sei, existem vários versículos que falam sobre a salvação. Mas, por que eu citei esse versículo? Davi disse, porém, Davi está pedindo para cair nas mãos de Deus, mas não nas mãos dos homens. Porque o homem, ele é sanguinário. O homem é o maior juiz do mundo, que condena ao fogo, ao inferno eterno. O homem não tem misericórdia do seu próximo. E eu já comprovei isso. E isso é verdade. O rei Davi já falava isso. E a humanidade não mudou. Então, respondendo a pergunta, preste muita atenção. Alguém vai me perguntar, professor, os judeus serão salvos? Eu vou dizer que sim. Como que eu posso julgar a salvação de alguém? Se eu perguntar para você, todo cristão será salvo? O que você vai responder? Você não sabe a resposta, porque ninguém sabe a resposta. Então, alguém me pergunta, professor, os judeus serão salvos? Não sei. A salvação é individual. Eu não sei que tara é essa das pessoas quererem julgar salvação de outro. O rei Salomão, filho do rei Davi, ele disse o seguinte, olha, qual é a diferença entre os seres humanos e os animais? Se todos vão para um mesmo local, em um mesmo lugar. Eu sei que existem vários versículos falando das condições da salvação, mas espera, cabe a cada um julgar a si próprio, o próprio Jesus. Se você é cristão, você acredita em Jesus. E Jesus disse assim uma vez, antes de você olhar para o outro, tire a trava dos seus olhos. Se você está olhando o outro, no caso dos judeus,
Ah, será que eles serão... Ah, o judeu vai ser condenado por causa disso, disso e disso. Ah, o judeu não tem perdão por causa disso, disso, disso. Os judeus mataram Jesus. Essa é clássica. Essa os judeus ouvem há 2000 anos. Os judeus mataram Jesus, por isso eles não serão salvos. Não, peraí, olha só. Primeiramente, tente conversar com um judeu de verdade. Um judeu de verdade. E entender o seu ponto de vista em relação às coisas. O cristianismo ele é uma... eu sempre digo, conceitualmente, ele vem do judaísmo, mas é totalmente diferente. Totalmente diferente. Muito diferente. Então, por isso que eu abri esse vídeo falando que eu conheci, sim, muitos judeus em Jerusalém. Fiz o meu intercâmbio em Israel. E eu não posso julgar a salvação deles. A resposta é não sei. Assim como eu tenho que olhar para a minha vida, eu não sei se o meu irmão será salvo. Eu não sei se a pessoa mais próxima a mim será salva. Que dirá generalizar um povo milenar, dizendo se eles sim serão salvos ou se eles não serão salvos. Não, olha, não há necessidade disso. Não há necessidade de buscarmos isso. E eu fiquei espantado. Sempre que eu faço um vídeo, eu busco um pouco na internet, algumas referências. E eu fiquei espantado do tanto de juízes que há na internet. O tanto de julgadores, de condenação, de condenadores que há na internet. Mas assim, eu fiquei espantado, mas aí logo eu me lembrei disso que o rei Davi falou. Que eu caia nas mãos de Deus. Porque Deus tem misericórdias, muitas são as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Por quê? Porque o homem, ele é terrível. Terrível. Então, comprovado isso, empiricamente, comprovado. Então, não precisamos julgar esta salvação. O que é essa? Primeiro, o que é a salvação? Qual é o conceito de salvação? Será que a salvação ela é padronizada, colocada numa caixinha e é isso ou não? Claro que não, a salvação não é isso. A salvação é algo pessoal, é algo relacional. E só quem tem essa resposta é o próprio indivíduo. Então, essa era a minha questão, esta é a minha resposta. Será que os judeus serão salvos? Não dá para saber. Olhe para a sua vida, olhe para a sua salvação. É este recado que eu quero deixar para você. Ok? Espero que você tenha gostado. O que você achou? Eu sei que é um tema muito polêmico. Eu sei que vai chover de comentários. Mas coloca aqui embaixo o seu comentário com muito respeito. Pois o primeiro grande mandamento é respeitarmos uns aos outros. Coloque aqui no comentário o que você achou, o que você acha deste tema, deste tópico. Não se esqueça de assistir os demais vídeos. Tem muito conteúdo interessante para você, ok? Fique na paz, shalom, shalom, ulehi traot, que significa shalom, shalom, e até breve. Tchau, tchau.